orgulhar de um passado sem valor, onde o medo reinava. Posso até negar, mas aquele antigo eu é a imagem de agora, e seguindo ao novo lugar. Olho para o céu, sinto o coração pulsar. Aqui eu sei, posso sonhar e até voar. Eu vou me libertar, deixar a dor pra trás, seguir sem medo. Se junto a mim eu te levar, limites vou vencer. Não vai deixar qualquer fraqueza me foguear. No mundo sem luz, a força buscarei, e esse eterno sonho muito em breve alcançarei. Onde estiver eu estarei, tudo de mim lhe entregarei. Embora a reunião carecesse de uma discussão real, ela ainda parecia ter aumentado a moral dos jogadores. E com isso, o 20º andar do labirinto do primeiro andar de Aincrad foi mapeado com uma velocidade nunca vista antes. Na tarde do dia seguinte da reunião, 3 de dezembro, um sábado, o primeiro grupo, o grupo do Dievel, com 6 jogadores, descobriu portas duplas enormes nas profundezas do 20º andar do labirinto. O som de aplausos do seu grupo me alcançou enquanto eu lutava sozinho nas proximidades do local. Ouvi dizer que o grupo de Dievel havia corajosamente aberto a porta da sala do chefe e checado o rosto do habitante do local. Na noite daquele dia, em uma outra reunião, na mesma praça de chafariz de Tobaiana, o cavaleiro de cabelos azuis retornou orgulhosamente. O chefe era um Kobold de 2 metros de altura. Seu nome era Liu Feng, the Cobalt Lord. Sua arma era da categoria Cimitarra. Ao seu redor havia 3 Ruin Cobalt Sentinels, todos com armadura de metal e equipados com uma antiga arma chamada Alabarda. As informações até esse momento eram exatamente como no período beta. Se me lembro bem, os Ruin Cobalt Sentinels apareciam quando o chefe perdia uma das suas 4 barras de vida, totalizando 12 Sentinels que precisavam ser eliminados. Mas como sempre, não tive coragem para falar isso na reunião. De qualquer forma, a real luta não aconteceria tão cedo, e com várias batalhas de reconhecimento serão conduzidas primeiro. Isso logo se tornará uma informação conhecida. Isso foi o que eu disse a mim mesmo como desculpa. Mas algo provou que as minhas preocupações eram totalmente descartáveis. Esse algo estava sendo mostrado no meio da reunião. Em uma loja de NPC no canto da praça, o item mencionado foi colocado à venda, desde que não saiba quando, composto por 3 páginas encadernadas com pele de ovelha. Isso parecia mais um panfleto do que um livro. Guias de Estratégia da Argo, edição boss do primeiro andar. Esse era o título. É claro que a reunião foi temporariamente interrompida, pois todos os participantes foram comprar, ou a maioria deles, um guia da loja de NPC para poderem examinar o seu conteúdo. Como esperado, havia uma quantidade impressionante de informações. Isso ia desde o nome do chefe recentemente descoberto, a quanto de vida era estimado que ele teria. Sua arma principal, Tal War, a velocidade da arma, quanto de dano ele causa e quais sword skills o chefe utiliza. Todas essas informações estão nas 3 primeiras páginas. A 4ª página continha informações sobre os Sentinels. Lá estavam claramente escritos que eles iriam aparecer 4 vezes, para ser contado 12 no total. Além disso, na capa do guia, havia uma única linha de texto escrita com uma brilhante fonte vermelha, que não existiu em nenhum outro livro guia de estratégia da Argo anterior. Esse trecho dizia: estas informações são do período beta de Saô, por isso é totalmente possível que a versão atual tenha diferenças. Quando eu li isso, por total reflexo, levantei minha cabeça e olhei em volta da praça em busca da Argo. No entanto, eu não pude encontrar o rato, que vestia uma simples vestimenta de couro. Em seguida, abaixei a minha cabeça e sussurrei com uma voz baixa. Ela partiu para a ofensiva. Essa linha de aviso em vermelho
pôde destruir o status atual da Argo, destruir a posição de... Um informante que simplesmente compra informações de beta-testers que ninguém conhece. Era a certeza de que quase todo mundo que lia isso começava a se perguntar se o próprio rato era um beta-tester ou não. É claro que não havia provas, mas mais tarde, se a briga de os jogadores novos e os beta-testers se expandisse para mais do que atualmente, não havia nenhuma dúvida de que o perigo de ela ser o principal alvo da denúncia aumentasse. Mas por outro lado, graças a esse guia de estratégia, algumas batalhas problemáticas e perigosas também seriam evitadas. Como ontem, os 40 jogadores que leram o guia olharam para o cavaleiro de cabelos azuis, estagnado na beira do chafariz, como se quisessem deixar o líder decidir como reagir a essas informações. Diavel abaixou a sua cabeça, enquanto parecia pensar e considerar por várias dezenas de segundos. Mas ele logo se levantou, rapidamente, e gritou com uma voz cheia de positividade. Escutem todos! Devemos, nesse momento, agradecer todas essas informações. A plateia emergiu com um murmúrio intenso. Por conta desse discurso que escolheu a reconciliação em vez de um confronto aos beta-testers, eu pensei que o Kibal pularia novamente gritando. Mas o cabeça de cacto que apareceu e desapareceu na frente da multidão estava totalmente parado dessa vez. Deixando de lado sua fonte, graças a esse guia, podemos pular 2 ou 3 dias de batalhas de reconhecimento. Na verdade, acho que isso é incrivelmente útil, porque as batalhas de reconhecimento têm a possibilidade de causar o maior número de mortes. Aqui e ali dentre a praça, várias cabeças com colorações de cabelos diferentes assentiam lentamente. Se isso for verdade, as estatísticas numéricas do chefe não são tão ruins para a gente. E se Sao fosse um MMO normal, mesmo que o nível de todos aqui fosse 3, não! Nível 5! Eu acho que isso ainda seria número suficiente para derrotá-lo. Então, se nós aperfeiçoarmos nossas táticas corretamente e levarmos várias potions para a luta, é possível derrotá-lo sem qualquer morte. Não! Desculpe novamente. Na verdade, não é nem isso. Tenho absoluta certeza que haverá 0 mortes. Eu prometo a vocês, com o meu orgulho, como cavaleiro, em jogo. Várias palmas bem altas foram ouvidas, acompanhadas de falas como... Isso aí, senhor cavaleiro! Você é demais! Além de outros vários jogadores aplaudindo o discurso em sequência. O fato de Diavel ser alguém com uma boa liderança era algo que até um jogador solo meio rebelde tinha que aceitar. As guildas não poderiam ser criadas até liberar o 3º andar. Mas quando chegar esse momento, eu tenho certeza de que ele criará uma guilda impressionante. Eu estava sentindo muita admiração por esse cavaleiro, mas enquanto ele continuava falando, eu acabei me esgasgando um pouco. Então, isso é um pouco rápido, mas estou pensando em começar a reunião de estratégias de conquistas agora mesmo. Em todo caso, se não fizermos um grupo de raid, não podemos dividir nossos deveres, certo? Então todos, primeiramente, façam um grupo com seus amigos ou pessoas próximas a vocês. O que ele disse? Com aquela única frase que me lembrava os tempos passados de minhas aulas de educação física no ensino fundamental, eu calculei apressadamente em minha cabeça. Em Sao, um grupo era composto por 6 jogadores, e há 44 aqui. Então, se as pessoas visassem mais o equilíbrio, o melhor seria 4 grupos com 6 membros, e 4 grupos com 5 membros. Mas, mesmo essa sendo a melhor alternativa, se o líder não especificou isso... Como eu pensava sobre isso enquanto eu estava parado, meus pensamentos que fluíam em alta velocidade eram completamente inúteis. Por quê? Em pouco menos de 1 minuto após as instruções de Diavel, 7 grupos de 6 membros foram rapidamente formados. Entendendo que o cavaleiro queria fazer um grupo de 6 membros desde o início, até mesmo Kibal, que era um lobo solitário, não teve problema algum. Eijio, que transmitia a sensação de um gigante gentil, encontrou 5 amigos em um instante. Acho que talvez a única pessoa que não disse "Vamos lutar juntos!" fosse realmente só eu. Não, isso não estava necessariamente certo. Quando eu olhei em volta com um olhar desanimado, eu pude ver a usuária da rapinheira de capuz em pé sozinha, e não demorando muito, rapidamente me aproximei dela. Então você também ficou de fora, né? Em resposta à minha pergunta silenciosa, um olhar quente e raivoso foi direcionado a mim, por baixo daquele capuz, ao mesmo tempo que uma voz reprimida respondia: Não fiquei de fora.
apenas aconteceu de todas as pessoas ao meu redor parecerem amigas uma das outras. Então eu simplesmente evitei contato. Mas isso é o que ficar de fora significa. Eu sabiamente me impedi de responder dessa forma, e apenas assenti seriamente e respondi logo em seguida. Então, que tal formar um grupo comigo? Um grupo de raid é até no máximo 8 grupos, e também se não fizermos isso, não podemos participar da luta. Parecia que atacar de forma mais sistemática era o modo mais correto de se fazer, já que a usuária da rapinheira mostrou hesitação por um instante antes de bufar e responder. Já que você me convidou, eu tenho que aceitar. Tudo estava indo bem, até que uma certa expressão infantil competitiva dizia Você que me perguntou primeiro, então é você que tem que mandar o convite. que ela mostrava nesse momento. Era algo que eu já tinha lidado desde o mês passado. Então dessa forma, eu assenti e toquei o seu cursor na minha linha de visão, para enviar o pedido de convite do grupo. A usuária de rapinheira apertou um OK, um gesto simples. Então do lado esquerdo da minha linha de visão, uma segunda barra de vida rapidamente apareceu. Eu olhei para as pequenas letras do alfabeto que estavam abaixo da nova barra de vida. Asuna. Esse era o nome da misteriosa esgrimista que possuía uma incrível sword skill linear. A liderança do Cavaleiro de Avel era muito boa. Não apenas em seus discursos, mas também com os pequenos detalhes práticos. Ele verificou os 7 grupos de 6 membros, e com apenas um número de opções, conseguiu formar 7 grupos especializados para o grupo de raid. 2 grupos com tanks, 3 grupos com alta mobilidade e focado em dano massivo, ou seja, os danos, e finalmente 2 grupos de apoio com armas longas. Os 2 grupos com tanks vão revezar para serem os alvos de ataque do boss Cobalt. 2 grupos de dano vão se concentrar em atacar o chefe, enquanto o terceiro grupo vai se focar em matar os Sentinels antes. E por último, o grupo de apoio usaria principalmente skills de delay com as suas armas de longo alcance e focariam em interromper os ataques dos chefes ou dos sentinelas quando possível. Embora parecesse simples, esse plano não tinha muitos buracos. E é por isso que eu acho que seja uma boa estratégia. Enquanto eu me perdi em admiração, o cavaleiro veio ao grupo só para completar buraco, formado por 2 jogadores inúteis. E é claro que esse era eu e a usuária de rapinheira. Após aparecer como se tivesse perdido em seus pensamentos, ele falou de uma forma bem agradável. Vocês dois, por favor, apoiem o grupo E para garantir que nenhum sentinela kobold fique vivo, tudo bem? Em outras palavras, eu senti que essa mensagem significava: não interfiram na luta contra o chefe de andar e fiquem bem quietinhos na retaguarda. Dessa forma, eu imaginei que a usuária da rapinheira, que aparentemente se chamava Asuna, estava prestes a dar uma resposta hostil ao cavaleiro. Então por isso que eu parei com a minha mão e respondi logo em seguida com um sorriso. Entendido! Isso é uma tarefa importante. Deixe-nos cuidar disso. Sim! Estou contando com vocês. Mostrando seus dentes brancos, o cavaleiro voltou ao chafariz da praça. Então, naquele momento, perto da minha orelha esquerda, eu comecei a escutar uma voz em tom furioso. Nossa, que tarefa importante. A luta vai terminar e nós não vamos conseguir dar nenhum ataque no chefe do andar. Nós não podemos fazer nada quanto a isso. Nosso grupo só tem 2 pessoas. Não temos tempo suficiente para o switch e o revezamento de potes. Switch? Pote? Ouvindo aquele murmúrio questionador, eu pensei mais uma vez. Essa usuária de rapinheira realmente saiu da cidade dos começos como uma verdadeira iniciante sem qualquer conhecimento. E por incrível que pareça, ela lutou sozinha por todo o caminho até aqui. Lutou provavelmente com apenas 5 rapieiras não upadas que foram compradas na loja de NPCs e confiou apenas na sua única sword skill linear? Eu explicarei com detalhes depois. Se nós conversarmos sobre isso aqui, nunca vamos terminar. Eu estimei, com mais de 50% de probabilidade, que a sua resposta seria desnecessário. Mas a usuária da rapinheira permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então assentiu com um movimento sutil. A segunda reunião de estratégia contra o chefe terminou depois de uma pequena saudação com os líderes designados dos grupos A e G. Além disso, o modo de como seriam divididas as moedas e os itens que dropassem no chefe foram decididos. O grande usuário de machado ágil era o líder do grupo B
dos tanks. E Kibal, que tinha o maior ódio ardente contra os beta testers, era do grupo E. Já o objetivo do grupo E era matar os sentinelas do boss. Isso significava que a usuária de rapinheira e eu estaríamos ajudando o grupo do Kibal. Falando a verdade, ele não era um cara que eu gostaria de estar muito perto. Mas como ele não sabia que eu era um beta tester, ou pelo menos não deveria saber, no final de tudo, o rosto do rato não apareceu no meio do grupo de raid. Claro, eu não queria criticá-la. Com esse guia de estratégia, o seu dever foi totalmente cumprido. Sobre a distribuição dos drops do chefe, nós adotamos a simples regra de todo o dinheiro será automaticamente dividido igualmente entre os 44 membros do grupo de raid, e os itens irão pertencer automaticamente ao jogador que os receber. Nos MMOs dos últimos anos, os itens de drop têm um típico sistema auxiliar onde o roll de dados seria ativado para quem quisesse escolher competir pelo item sem nenhum problema. Mas por alguma razão, Sao utilizou um método mais antigo ainda, onde uma vez que o item tivesse sido dropado, rapidamente ele seria armazenado em um inventário de um jogador de forma aleatória. Além disso, sem sequer saber para quem foi também. Em outras palavras, se a regra, os itens dropados do boss deverão ser rolados outra vez, fosse adotada, então o jogador que pegou o item aleatoriamente teria que dizer que pegou o item e entregá-lo para quem ganhasse no roll. Eu também já experienciei isso muitas vezes no beta teste, mas isso é um grande teste de força de vontade. Em vez disso, na realidade, depois da luta contra o boss, ninguém irá vir e dizer qualquer coisa sobre isso. Ou em outras palavras, ninguém iria dizer que recebeu algum drop do boss. Desse modo, muitos grupos iriam se separar de maneira estranha. Diavel, provavelmente a fim de evitar esse tipo de desenvolvimento, usou a regra drop por pessoa. Senhor Cavaleiro, você é realmente bem perceptivo. Às 5:30 da tarde, a reunião foi encerrada e dissolvida, com mensagens semelhantes às de ontem, como "Vamos dar tudo de si!" e "Sim!" Então os outros grupos se dividiram em 3 e 5, até desaparecer dentro de bares e restaurantes. Enquanto eu movi meus ombros com um sentimento terrivelmente rígido, eu me perguntei se essa rigidez era uma ilusão, ou se o meu corpo real estava realmente duro, embora que isso não me importava muito de qualquer maneira. Então, a explicação. Onde nós vamos ter isso? Como é que é? Eu fiquei confuso por um momento. E então, apressadamente, encarei o rosto da usuária da rapinheira. Ah, sim. Qualquer lugar tá bom pra mim. Que tal aquele bar ali? Não, eu não quero ser vista por ninguém. Esse pequeno trecho quase me perfurou por um momento. Mas eu segurei o meu espírito arbitrariamente ao completar com aquela parte que havia sido omitido em sua fala com "visto juntamente com qualquer jogador masculino", ao invés de "visto comigo". Com isso, de alguma forma, eu conseguia sentir a ela calmamente. Então, o que acha de uma casa de NPC? Mas alguém pode entrar. Uma pousada pode ser trancada, mas isso também não é muito bom, certo? Mas é claro que é. Dessa vez, eu aguentei o dano de luz perfurante vindo das palavras da usuária de rapinheira. Já que esse era um mundo virtual, eu poderia de alguma forma conseguir falar normalmente com jogadores do sexo feminino. Mas até um mês atrás, eu era um estudante do 2º ano do ensino médio, cujas habilidades sociais eram tão baixas que eu não tive mesmo oportunidade em falar com a minha própria irmã mais nova. Em primeiro lugar, como eu, um jogador que seguiu o caminho direto de um típico player solo, acabou vindo parar nesse tipo de situação. Eu entendo que eu não posso ajudar quando eu não estou em grupos que vão cuidar especificamente do chefe. Mas quando eu penso nisso com cuidado, todos aqueles 7 grupos são apenas compostos por jogadores masculinos. Então se eu tivesse entrado em um desses grupos, eu não ficaria tão preocupado como eu estou agora. Enquanto eu estava pensando timidamente sobre essas coisas, a usuária da rapinheira suspirou e continuou. De qualquer forma,
A maioria dos quartos privados nas pousadas nesse mundo não pode nem sequer ser chamado de quarto. Um espaço menor do que 6 tapetes de tatame com somente uma cama e uma mesa custando 50 moedas por noite. Comer realmente não importa muito. Mas como aqui só o sono é genuíno, então eu realmente quero dormir em um quarto um pouco melhor. Sério? Eu inconscientemente inclinei a minha cabeça. Se você estiver procurando algo desse tipo, você pode encontrar melhores condições de habitação em um outro lugar, né? Embora que isso vai custar um pouco mais. Você diz procurar, mas há apenas 3 pousadas nessa cidade. Todos os quartos dela são iguais. Escutando essa resposta dela, eu finalmente entendi. Eu entendi. Você só checou os lugares com as placas INN, né? Sim, até porque INN significa pousada. Verdade, mas em pisos inferiores, como nesse andar, apenas quer dizer lugares em que você pode dormir com um preço barato. Isso por enquanto, né? Dessa forma, há uma abundância de outros quartos além daqueles de pousada que você aluga com moeda. No instante que eu disse isso, os lábios da usuária de rapinheira formaram o que é de boquiaberta. O quê? Você deveria ter dito isso antes! Sentindo-se como se eu tivesse encontrado finalmente a dica para contra-atacar, eu sorri e prontamente comecei a me gabar sobre o quarto em que eu estava alugando atualmente. O lugar que eu aluguei nessa cidade fica no 2º andar de uma fazenda que custa 80 moedas por noite. Porém, tem 2 quartos que vêm com o bônus de beber todo o leite que você conseguir. Além disso, tem uma cama confortável, espaçosa e uma bela vista em conjunto. E o melhor de tudo, também tem um banheiro exclusivo nisso tudo. Eu tinha deixado me levar, mas naquele momento, se aproximando em minha direção com uma velocidade divina, assim como ela havia usado na Sword Skill Linear, nas profundezas do labirinto, a mão direita da usuária de rapinheira agarrou a gola no meu casaco cinza com a força a ponto de ativar o código de prevenção contra Kimis. Após isso, uma voz rouca e baixa ressoou fervorosamente. O que você disse? Sem você, eu ainda fico bem por algum tempo. Pude fingir, lembrar de nós agora só me faz chorar. Um dia eu fui feliz. Se existe alguém que vive sem um par, deve ser porque não achou quem amar. Aquele seu perfume, o jeito que você